Salve, salve, rapaziada do YouTube. Estamos aqui para gravar um vídeo especial, né, que aconteceu uma partida muito bacana entre o nosso querido brasileiro Luiz Paulo Suppi contra o nada mais, nada menos que o atual campeão mundial de xadrez, o Magnus Carlsen. Exatamente, o Magnus Carlsen fez uma aparição surpreendente ontem para hoje, na verdade, né? Entre o dia 26 e 27. Ele começou a fazer uma live stream na Twitch, jogando numa conta do chess.com que ele criou ontem, né? E aí tivemos a grata surpresa de ele enfrentar o nosso querido brasileiro Luiz Paulo Suppi, e essa partida eu dei o nome de A Imortal Brasileira. Exatamente, vocês vão ver por que Imortal, e a gente vai ver essa bela partida que o Suppi jogou com o campeão mundial Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen fez essa conta no chess.com e estava batendo em todo mundo, né? Ele estava ganhando de todo mundo, e aí em determinado momento ele desafiou o Suppi para jogar uma partida, né? Vamos a ela então, gente? Começando aqui, a partida começou Suppi brancas e o Magnus Carlsen pretas. Ela foi jogada no ritmo de 3x3 no site chess.com, né? Então o Suppi jogou o seu E4, o Magnus aqui jogou uma defesa um pouco inusual na Elite, né? Mas que para um jogo de Blitz ela parece ser uma boa surpresa, né? D5, a defesa escandinava. O Suppi capturou. O Magnus em algumas partidas tinha jogado cavalo F6, mas nessa partida especificamente com o nosso querido Suppi, ele jogou dama captura D5. Suppi seguiu com cavalo F3. Cavalo C3 também é possível, essa é uma jogada natural. Magnus jogou bispo G4. Suppi continuou com o bispo E2, desenvolvendo e saindo da eventual cravada do bispo, né? De G4. Cavalo C6 seguiu na partida. E aqui o Suppi jogou cavalo C3, ganhando um tempo em cima da dama do Magnus. Jogadas naturais são dama A5 ou dama D7. Foi o que o Magnus fez. Jogou dama em D7, preparando o roque maior, né? Ele estava na esperança que o Suppi fizesse um lance como o D4. E a ideia dele era jogar provavelmente E6 ou E5 mesmo e roque maior, né? E tentar atacar o Suppi. O Suppi jogou H3. E aqui eu fiquei bastante em dúvida nessa jogada. E achei que uma jogada possível do Magnus seria bispo H5. Mas aí o Suppi poderia jogar uma ideia de G4, já que ele não rocou ainda, né? Por exemplo, aqui bispo H5. O Suppi poderia jogar com G4 em algum momento, né? Não sei se é nesse exato momento, ou se primeiro abrir o peão de D4 para D3, talvez, né? E era uma jogada possível também. Mas o Magnus preferiu aqui ceder uma pequena vantagem posicional, né? Uma concessão que é um dos bispos, né? Que a gente chama de par de bispos, quando a gente tem os dois bispos, obviamente, né? E aqui as brancas jogaram bispo F3, jogada natural. O Magnus jogou roque maior, outra jogada natural. Suppi tirou o rei do centro, roque menor também. E aqui o Magnus faz algumas jogadas meio que, digamos assim, lógicas, humanas, mas que não são tão interessantes, né? Ele move o cavalo novamente, né? A ideia dele é eliminar esse bispo de F3, que é um bispo que incomoda, né? Que ele está posicionalmente ali atacando a casa B7, né? É um problema. Uma jogada natural seria desenvolver o cavalo por F6, né? Ou até mesmo o peão em E5 ou o peão em E6 também, né? Seriam jogadas naturais também de desenvolvimento. Mas o Magnus jogou cavalo D4, uma jogada aparentemente parece que lógica, porque ele quer eliminar uma peça forte do adversário, né? Mas aí o Suppi mandou um alfa zero aqui, né? É um lance parece bem de máquina, né? Bem criativo esse lance, que é a jogada A4 do Suppi, né? Que tem algumas ideias. Acredito que uma das ideias é passar a torre pela terceira em algum momento, e também ele quer jogar um lance interessante cavalo B5, para tentar abrir a coluna A, né? O Magnus já prevendo essa jogada aqui, mandou um rei B8, né? Um profilático aqui para defender a casa A7 com o rei. E aí veio o lance do Suppi
cavalo B5, continuando a ideia, né? Forçando uma decisão com esse cavalo de D4, né? Porque, por exemplo, se ele faz um outro lance de desenvolvimento como cavalo F6, o sup simplesmente poderia jogar cavalo por D4, dama por D4, e aí temos várias continuações, né? O sup poderia tentar continuar com a torre pela terceira, para chegar em B3 e formar uma bela pressão em B7, ou mesmo jogar D3 e bispo E3, né? Seria uma outra ideia também possível. E aqui, depois de cavalo B5, o Magnus jogou cavalo F3, sup mandou o lógico dama F3, criando uma pressão em F7 e continuando a pressionar a casa B3. Ainda tem o plano de passar a torre pela terceira, né? E também tem um outro plano interessante que é jogar E3 e mandar um bispo em E3, né? Para criar alguma pressão em A7. O Magnus jogou A6, que é um lance que me parece bem duvidoso, né? Porque ele não pode ainda tomar o cavalo. A ideia dele era que o sup voltasse o cavalo, né? E aqui uma jogada natural do sup seria cavalo A3, com uma ideia de levar o cavalo para C4 e ficar pressionando a casa E5, D6 e B6, né? E até mesmo umas ideias de cavalo A5 em algum momento. Mas, para surpresa geral aqui, o sup jogou um lance duvidoso aqui, que foi C4. Duvidoso porque ele entrega o cavalo aqui e o Magnus tinha uma sequência que me parece que seria bem natural, né? Aqui outra ideia que o sup poderia jogar era cavalo C3, e aí uma possível continuação seria cavalo F6, torre A3, né? Com aquela ideia de passar a torre pela terceira, rei A8, uma jogada profilática para poder ter o torre B8, né? Se torre B3, torre B8 sem ter que avançar o peão de C6 e criar alguma debilidade no flanco dama, né? D3 seria uma jogada possível, E6 e bispo F4, né? Aqui claramente as brancas têm uma pequena vantagem nessa posição, né? Estão melhor desenvolvidas, né? As pretas assim não têm algum plano tão claro nessa posição, né? Mas aí para surpresa geral, o sup jogou esse C4. Só que quanto a C4, o sup deixou escapar uma jogada bem interessante aqui, né? Que o Magnus acabou não jogando, felizmente, que é dama D3, que é uma jogada para tentar trocar as damas, né? E perder essa pressão aqui em B7. Opa, minha seta aqui tá meio estranha hoje. E aqui uma possível continuação seria dama F7. E continuando a partida, né? Com uma possível desenvolvimento do cavalo para F6, né? E seguiria a posição. E aqui parece-me que quem tem vantagem aqui seriam as pretas, né? Até mesmo acho que cavalo AB5 agora, acho que é possível também nessa posição. AB5, AB5. E aí continuar o desenvolvimento com o cavalo F6, né? Essa seria uma sequência para o jogador de pretas, nesse caso o Magnus Carlsen. E acho que aqui o preto tem vantagem nessa posição, né? É uma posição confusa ainda, mas o preto deve ter uma vantagem aqui. Mas na posição o Magnus não capturou o cavalo, né, que seria a jogada A por B5 também, a linha, uma outra possível linha, A por B5 e continuar a mesma ideia, de dama B3. E aqui tem a linha de dama F7, como a gente viu, que vai transpor para aquela posição que eu comentei anteriormente. E aqui tinha uma ideia do sup jogar com dama D1, para tentar passar a dama para a coluna A e tentar um possível mate em A8. Mas aí tem dama C4 controlando, e aqui talvez uma jogada possível seja B6 e C por B6, mas aqui as pretas têm clara vantagem nessa posição, né? Porque o ataque aqui do sup ele não está chegando, e o sup tem um bispo em C1 e além disso tem uma peça a menos, né? Não tem uma compensação aqui pela peça. Mas, para nossa surpresa, o Magnus jogou um outro lance, não aceitando, parece ser um lance natural de desenvolvimento. Ele quer abrir a diagonal para o bispo, né? Para o bispo poder sair para B4, C5 ou D6, e que é o controle da casa D4, né? Aí o sup joga um lance interessantíssimo, D4 aqui.
E aqui ainda o Magnus agora ele não pode capturar em B5, né? É muito preocupante essa captura, porque A por B5 seguiria A B5, e uma ideia de E por D4, torre A4 aqui, e as brancas têm uma grande vantagem, né? Porque as brancas vão tirar o bispo provavelmente para F4 e mandar o plano que é torre de FA1, e vão ter os temas de mate em A8 aqui, né? Então aqui o branco teria vantagem decisiva. Por isso o Magnus capturou em D4, né? Parece ser uma jogada bem lógica também. E aí seguiu o bispo F4, e agora o Sup vem criar problemas em F7, né? E aqui o Magnus tinha uma sequência que também não era muito boa. Ele preferiu eliminar o cavalo em B5, jogando A B5. Ele tinha uma outra alternativa que era bispo D6, e aqui provavelmente uma sequência interessante pro nosso Sup seria cavalo D6, C D6, e aqui tem várias opções. Aqui o Sup já tem uma vantagem clara, uma vantagem decisiva com torre de FD1, né? Com a ideia de eliminar o peão em D4 e continuar a pressão em D6 e D5, né? Uma outra jogada possível aqui seria um lance interessante que daria vantagem, que seria C5 também. E outro lance curioso aqui depois de CD6 seria o próprio B4, né? Continuando com ideias de B5, C5, né? Criando um ataque aqui no flanco dama, avançando os peões aqui para continuar essa combinação de dama e bispo aqui na diagonal. Mas, para surpresa geral, agora o Magnus resolveu eliminar o cavalo em B5 e jogou a B5. Sup jogou o natural a B5, aproveitando a coluna aberta. E agora o Magnus jogou bispo D6, né? E agora aqui tinha um lance muito curioso, 2 lances, né? Quando eu vi a partida ao vivo, eu imaginei que o Sup fosse jogar um lance natural que era a torre A4, com a ideia de passar a torre pela primeira, ajudar na defesa de C4 e também uma possível avanço do peão de C5 e em algum momento capturar em D4 também, né? A ideia basicamente aqui é o controle da coluna A, né? E uma possível jogada dama F5, torre de FA1, e aqui uma esperança do Magnus que ele não viu, né? Que ele calculou seria rei C8. E aqui levaria o mesmo lance da partida, né? Que seria esse dama C6 aqui, matador. E aqui as pretas têm que abandonar, né? Elas não têm o que jogar, né? Porque se BC6, BC6, e agora o mate em A8 é inevitável, né? Mas na partida seguiu um outro lance também muito forte, que foi torre A2, né? Que foi o lance da partida. Curiosamente também teria uma outra forma de arrematar muito bonita, que seria C5. Esse lance é um lance curioso, né? Porque se bispo captura F4, simplesmente as brancas podem continuar com o plano de dama A3, e agora parece que o mate é imparável novamente, né? Porque se tenta uma ruptura, por exemplo, com B6, nós teremos a jogada C6. Se tenta uma ideia para criar uma fuga para o rei com C6, a gente simplesmente joga... Acho que tem mais de uma forma de ganhar, né? Acho que dama A8 também é uma possível jogada para ganhar, porque se rei C7, a gente tem o mate em B6. O mate com tomate aqui, né? Ou também B6, né? Uma outra forma cruel de ganhar a partida, porque é inevitável o mate em A8. Mas a partida seguiu com torre A2 aqui. Lance perfeitamente natural, a ideia do Sup é dobrar na coluna A, né? E a partida seguiu com dama F5. Uma outra ideia seria se o Magnus jogasse bispo F4. Simplesmente o Sup tem torre de FA1 e vantagem decisiva também, porque o mate em A8 é inevitável. Mas aqui o Magnus tentou uma engenhosa fuga, que foi dama F5, né? A ideia dele a esperança dele é que tenha rei C8 e o rei consiga uma fuga por D7. Mas ele não contava que depois de torre de FA1, o rei C8 dele, nessa situação aqui, infelizmente não salva a partida para o Magnus, né? E para a alegria geral do Brasil aqui, o Sup encontra o lance e incrivelmente ele leva apenas
9 segundos para ver essa jogada não é um lance tão difícil, mas é um lance muito bonito, né? Que o próprio campeão mundial acabou não vendo no momento da partida, né? E aí o Sup mandou esse dama C6 aqui, exclama duas, né? E aqui o jogador de pretas, o Magnus Carlsen, acabou abandonando a partida, né? Porque após dama C6, se o Sup jogasse B por, se o Magnus, perdão, jogasse B por C6, teríamos B por C6 e aqui, né, o Magnus teria que entregar a dama para tentar fugir do mate, né? Mas aqui a posição é muito difícil para ele, né? Ele não tem como sair dessa posição, né? Após rei B8, torre de B1, e aqui a gente vai ter mate em poucas jogadas, né? O mate em A8 é imparável aqui, né? Uma outra jogada possível aqui também seria uma ideia de jogar com... depois de dama F5, rei C8, né? Jogar com torre A8 cheque também. Rei D7, bispo D6 e uma possível jogada de após bispo D6, né? Dama F3, mas não é claro que tem uma vantagem tão grande aqui o jogador de brancas, né? E após esse dama C6 aí, tá rodando vários vídeos aí, eu coloquei até a cena aí, né, o que o Magnus fez, e a gente vai ver aí para finalizar a reação do Magnus após o dama C6, né? Lembrando que foi uma partida no site, no Live Chess, né, no site chess.com, foi jogada entre o dia 26 e 27, né? E o Magnus estava tentando bater o recorde do Nakamura, se não me engano, de 3.200 no site. Ele jogou por 7 horas, né? Fez alguns intervalos, pequenos intervalos, mas ele não conseguiu tirar o título de melhor enxadrista lá no chess.com, de rating no chess.com. Ele conseguiu chegar a 354, se não me falha a memória. E o rating do Nakamura é de 3.200, né? O recordista do site com maior rating é o Hikaru Nakamura, dos Estados Unidos. Vamos lá, a reação do Magnus, vamos ver o que ele falou aí do Sup, como que foi essa reação e essa cara aí para vocês poderem entender um pouco melhor do que foi esse dama C6, que foi um lance muito, muito, muito bonito do Sup. Vamos lá? Sorry, rook A1, king C8, rook A8, king D7, and run. Ooh, that is dirty. Wow. 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 That is awesome. Really awesome. Really awesome. Okay. Okay. There's nothing I can do, right? It's just mate. Wow. Okay, I resign. E é isso aí, rapaziada do YouTube. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, né? A ideia foi mostrar essa partida do Sup. Ele acabou jogando mais uma partida com o Sup, mas dessa vez o Sup acabou perdendo. Mas por incrível que pareça, o Sup ficou em vários momentos muito, muito bem. Poderia ter ganhado e feito o placar histórico contra um campeão mundial. Apesar de serem partidas online, né? As partidas apenas de 3 minutos. Mas não é qualquer dia que a gente vê um brasileiro enfrentando o melhor jogador do mundo e considerado por alguns o melhor jogador de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Uma homenagem ao nosso querido amigo Sup, o grande mestre internacional brasileiro aí. E até breve. E vamos abrir essa sessão de partidas imortais aí com a imortal brasileira do Sup em cima do nosso querido Magnus Carlsen. Em apenas 18 lances, uma miniatura muito bonita.
Espero que tenham gostado. Deixem o like, curtam o vídeo, sigam o canal. Teremos mais vídeos aí. Quero ver se eu consigo montar uma sessão de pelo menos 3 vídeos por semana, até a gente conseguir a meta aí de manter o canal com um vídeo todo dia. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Fui! Até a próxima!